Olá pessoal, quem fala é Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui no curso de AutoLISP do canal Manual de CAD no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai treinar um pouquinho aí dos loopings, repeat, for each e while, tá ok? Só que a gente não vai fazer só isso. A partir de hoje nós vamos começar aí todos os exercícios, né? Eu não posso garantir durante a aula, tá? Porque às vezes eu preciso economizar no tempo. Mas toda vez que a gente fizer exercício, nós vamos tentar fazer o exercício o mais correto possível, tá? Usando, lógico, as ferramentas que nós aprendemos até agora. Então, qual é a ideia agora, pessoal? A ideia é criar um programa bem simples, mas de certa forma, como a gente vai fazer ele da forma correta, ele acaba ficando complexo, tá? Onde eu quero, quando eu quero que o usuário entre com os dados de uma lista de material que a gente vai desenvolver, tá? Onde ele vai ter, vamos criar aqui então, ele vai criar uma tabelinha que vai ter um cabeçalho inicial, tá? Não sei ainda as medidas. Deu para perceber que eu bolei essa aula nesse instante. Eu não fiz esse exercício em nenhum momento. A ideia é que ele se desenvolva nessa aula e que, se acontecer algum erro, seja um erro de programação, um erro de lógica, que a gente tente resolver juntos, tá ok? Para vocês verem a dificuldade de se desenvolver um programa. Então eu quero o número do item aqui, tá? Aqui vai ser o número do item. Aqui vai ser a descrição do item. Aqui nós vamos ter mais um aqui para quantidade, tá bom? E o último aqui, uma observação. Perfeito? E eu quero primeiro digitar todos eles. Quero poder digitar todos os itens que eu queira. E que o programa tenha uma forma de sair dessa digitação. E depois eu quero ter um comando para gerar essa lista. Tá ok? Então nós vamos tentar utilizar aí, não sei se é possível, utilizar os 3 comandos de repetição. Perfeito? E vamos fazer o programa o mais correto possível. Tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou já determinar aqui os pontos pra gente, tá? Esse ponto aqui vai ser o nosso ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e ponto 10. Aí eu vou ter os pontos de escrita dos textos que eu vou chamar de PTT, vou chamar de PTT porque é ponto do texto. PTT 1, 2, 3 e PTT 4, tá? Que vai ser aqui no centro. Isso nós vamos estar fazendo o quê? O cabeçalho. O cabeçalho vai servir de base para a gente poder preencher o restante da nossa lista. Perfeito? Mas vamos começar por ele. Vamos começar pelo cabeçalho. Tá? Então, eu vou fazer o que? Uma função. Vou criar uma função para o cabeçalho. Eu não vou fazer ele dentro do programa. Vou fazer uma função. E quando chegar num determinado ponto do programa, eu chamo essa função para fazer o cabeçalho. Então, por enquanto, só para estar fazendo o programa, perfeito? Eu vou colocar os C2 pontos para eu poder testar, para ele virar um comando. E depois eu vou mudar, vou arrancar esses C2 pontos e criar uma função do cabeçalho, tá? Então, defun C2 pontos, cabe de cabeçalho, por enquanto, tá bom? Só para a gente poder testar o nosso programa. Então, set aqui pt1 é getPoint, clique sobre o primeiro ponto. Ah, Sérgio, você falou que a gente ia fazer do jeito correto, não vamos usar o initGet, ou não vamos utilizar o while para fazer um looping aí? Vamos fazer sim. Só que como a nossa função de cabeçalho, eu pretendo fazer ela como uma função, e o ponto vai ser um argumento dessa função, eu só vou deixar esse ponto 1 aqui para ele existir e eu começar a fazer minha função, tá? Vocês vão perceber, quando eu transformar isso em função, eu vou apagar essa linha, tá? Ela vai servir apenas de teste aí para minha função do cabeçalho, tá ok?
Então vamos lá. Eu tenho o ponto inicial, agora posso calcular todos. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu falei que ia fazer ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que vai ficar difícil, então eu vou mudar. Vai ser ponto 1, o 2 aqui embaixo, o 3, o 4. E aí eu venho 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá ok? Acho que vai ficar melhorzinho. Bem, eu não vou ficar minimizando aqui toda hora, mesmo porque dá um trabalho muito grande para ficar editando, tá? Peguem aí um papel, desenhem isso daí, anotem os pontos, fica mais fácil de vocês acompanharem a aula, tá? Então vamos lá. Ponto 1, eu vou fazer isso daí com uma altura de 10, tá bom? O tamanho, sei lá, vamos ver. Vamos deixar aqui com, deixa eu escrever um texto aqui com altura 4. 4 não, 5. Vamos ver aqui. Item. Nossa, grande, né? O item aqui tem que ter mais ou menos, sei lá, 30. Tá, vamos fazer 30, 90, 30, 60. Tá bom? Vamos lá. Ponto 1. Static PT2. Polar. PT1. Ângulo 0. Tá ok? Melhor ainda, eu não vou fazer com polar, tá? Se eu fizer com polar, eu sou obrigado a ensinar vocês uma função que vocês ainda não conhecem, tá? Que converte ângulo em radianos, senão eu vou ter que ficar toda hora aqui ficar fazendo conta. Então eu não vou fazer assim, tá? Eu vou fazer assim, 7x é o car de PT1, 7y car CDR PT1, peguei o x, peguei o y. E a partir daí agora eu vou criar listas formando esses pontos. Static PT2 vai ser a soma do x. Então eu falei que vai ser 30. 30 com 90 é 120. Com mais 30, 180. Com mais 60, 240. X mais 240 e o próprio y. O ponto 2 vai ser list. Aqui. O y eu vou somar mais 10. E é o ponto 3. O ponto 4 é o list. A soma vai ser o próprio x. E a soma do y mais 10. Tá ok? Bem, vou encerrar por aqui. Por enquanto, vou fazer aqui, ó, command line, PT1, PT2, PT3, PT4. E vou testar. Tools, load testing editor, minimiza. Vou apagar tudo isso daqui. Cabe, cliquei, fez aqui. Só não terminou porque eu não mandei fechar no ponto 1. Ou podia usar o set close, ele também funcionaria. Tá? Funcionou perfeitamente. Agora vamos voltar a calcular os pontos. Static PT5 list vai ser, o 5 vai ser lá embaixo, né? Se o 1 e o 2 está aqui embaixo, então o 5 também vai ser embaixo, o 6 em cima, tá? Pra gente não perder a lógica. Então vamos lá. Eu vou andar em X, eu vou andar 60. O Y, eu vou andar nada. Tá? O ponto 6, o meu X eu continuo andando 60.
E o meu y eu andei 10. Perfeito? Agora, isso aqui é basicamente o que eu vou lançar para o 7 e para o 8. Com a diferença que eu não vou andar 60, vou andar... 60 não, pessoal, desculpa, eu falei que ia ser 30. 30. A descrição que é 60. 60 mais 30, então eu vou andar 90. Tá? Posso copiar aqui também. Fazer o ponto 9 e 10. Então eu andei 30, 60. Vou andar mais 30, 120. Não sei se eu estou errando. Tá? Agora eu vou fazer aqui. Command line. PT 5 para o PT 6. Vamos ver. 5, 6. 7, 8. 9 para o 10. Então não preciso dessa linha. Vamos rodar. Tools Load Testing Editor. SE não, desculpa. Costume. Cabe. Tá lá. Então 30, 60. 30. 60, 30. E aqui era mais 60. Então eu errei, né, na conta na primeira. Então é 30 mais... Aqui é 90. 30 com 90 é 120. Com mais 30 é 150. Com mais 60 é 210. Então tá errado. Aqui é 210. Tá? O quadrado inicial. Rodando de novo. Ainda tá errado porque isso aqui tá muito grande, né? Deixa eu ver quanto que tá ficando aqui. Eu tô errando nas contas. Ah, tá com 90. Então isso daqui deve estar com 60. Tá, com 60 sim. Então vamos arrumar. 30. Eu queria que ela tivesse 90, então aqui é 120. E aqui é 150. Tá? Vamos testar de novo. E a gente vai ter terminado parcialmente a nossa função do cabeçalho. Pronto, ficou bom. Não ficou bom, não. Eu coloquei 12. 120. Pronto. Acontecem esses errinhos, é natural. Vamos lá? Perfeito, tá bom. Agora eu vou fazer o PTT 1, 2, 3 e 4. Esse sim, usando o polar. Ponto, ângulo e distância. Static PTT1 polar do PT1 para o PT6, tá? Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, PT6 é aqui, PT1 é aqui, ou poderia ter feito PT4 com PT5, tá? Então vamos lá, PT1 ao PT6, ponto. O ângulo que eu quero é o ângulo entre PT1 e PT6. E a distância que eu quero é a divisão da distância entre PT1 e PT6 dividido por 2. Tá? PTT1, vamos copiar. 2, 3, 4. PTT1, PTT2, o 3 e o 4. O PTT2 vai ser do 5, deixa eu ver, 5, 6, 7, 8. Do 5 para o 8. Do 5 para o 8. Eu quero o ângulo do 5 para o 8 e a distância do 5 para o 8. Tá? O 3 vai ser
Deixa eu ver aqui, para não me perder. 5, 6, 7, 8. Então, 5 por 8, 9 e 10. Então, agora é do 8 para o 9. Tá? Então, do 8 para o 9. É isso? 4, 5, 6. 5, 6. 7, 8. Então agora eu fiz do 5 para o 8. E agora eu vou fazer do 8 para o... Do 5... Desculpa. Do 8 para o 9. É isso? Vamos dar uma olhadinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso mesmo. Do 8 para o 9. Ângulo do 8 para o 9. Do 8 para o 9. Agora é do ponto 9 ao ponto 2. Distância entre o 9 e o 2. 9 e 2. Tá? E agora é só escrever o texto. O antitexto justificado no ponto central, no ponto PTT1, altura do texto 5, rotação 0, e o texto que eu quero é item. Tá? A mesma coisa. PTT2 vai ser a minha descrição. Aqui vai ser a minha quantidade. E aqui vai ser a minha observação. Tá? PT1, 3 e 4. Testando, Tools, Load Testing Editor. Comando cabe. Deu um errinho, vamos olhar o que aconteceu. Deu um erro de argumento. Vamos procurar polar. Ah, desculpa. Meu Deus, usei o polar da maneira mais errada do mundo. Tá? O polar é sempre do ponto de partida. O ponto de partida que eu quero é PT1, ângulo de PT1 a PT6, distância de PT1 a PT6. Aí eu vou partir do 5, vou partir do 8, vou partir do 9. Tá? É que eu fui falando, me empolguei e coloquei que era de um ponto ao outro. Então vamos lá. Lembrando que polar é sempre ponto, ângulo e distância. Cabe. Ah lá. Errou aqui alguma coisa. Vamos ver o que errou. Deve ser o ponto. É do ponto 10 ao ponto 2 e não do ponto 2 ao ponto 9. Então aqui, partindo do ponto 9. Partindo do ponto 9 não, desculpa. Partindo do ponto 10. Do 10 para o 2, do 10 para o 2. Tools Load Testing Editor. Tá? Então a gente acabou aqui só a função do cabeçalho. Então lembra que eu falei que a gente ia transformar isso aqui numa função? Não precisamos mais desse ponto 1. Não é mais um comando. Vamos chamar isso aqui de cabeçalho. E o cabeçalho vai precisar de uma variável inicial, que vai ser o nosso ponto 1. Tá ok? Então, o nosso ponto 1 vai ser a variável, vai ser o nosso argumento aqui. Então, a gente criou já o cabeçalho. Agora, a gente pode criar o quê? O nosso comando. Começar o nosso comando. Perfeito? Então, vamos começar aqui. Defun C2 pontos. Vamos chamar ele de lista. Perfeito? Agora, vamos pensar um pouco. Quando o usuário começar, o que eu preciso... o que eu preciso dele? Eu preciso que ele digite esses dados.
eu preciso não só que ele digite esses dados, mas em que em um determinado momento ele informe que acabou. Ele não vai mais digitar nada. Perfeito? Então, ele vai digitar nome, item. O item vai ser automático, tá? Mas ele vai digitar a descrição, pá. Vai digitar a quantidade, vai digitar uma observação, se tiver uma observação, e o programa tem que perguntar para ele se ele vai inserir outro item ou não. Se ele inserir outro item, continua, se não, encerra o programa. Então a gente tem algumas formas de fazer isso. Eu prefiro fazer isso utilizando o while, tá? Então vamos fazer isso utilizando o while. Vamos criar uma variável aqui, que vai ser a nossa variável de saída. É ela que vai ser verdadeira ou falsa em um determinado momento, que vai permitir que eu saia desse looping, tá ok? Então eu vou chamar ela de rep. setRep 0. Então ela vai ser a minha variável de repetição. Então eu vou mandar repetir isso enquanto rep for igual a 0. Perfeito? Vai continuar repetindo esse fluxo de informação aqui. Tá? Então agora a gente precisa fazer o quê? Solicitar que o usuário entre com esses dados. Mas aonde eu vou armazenar esses dados? Ó, numa lista. Então eu preciso criar essa lista. Perfeito? E preciso o quê? Eu preciso zerar essa lista. Mas vamos pensar um pouco. O usuário foi lá e começou a digitar a lista. E ele percebe que ele saiu do comando sem querer, ou por algum motivo ele teve que sair, mas ele já tinha digitado milhares e milhares de coisas. Então eu posso dar uma opção. Ou ele zera a lista, ou ele continua do ponto onde ele parou. Perfeito? Então a gente pode fazer isso daí. Tá? Vamos dar uma pergunta ao usuário. A variável lista que nós vamos utilizar, o comando se chama lista, mas a variável também pode se chamar lista, tá? Não tem problema nenhum. A gente vai perguntar para o usuário se ele quer zerar ela. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Init get, sim ou não. Vamos utilizar o get keyword. Set opção get keyword /n deseja continuar a lista antiga ou iniciar uma nova. Não, deseja continuar a lista antiga? Só isso. Tá? Aí ele vai ter a opção. Ele vai ter a opção aqui de sim ou não. Tá? E se ele apertar Enter, vai ser sim. Tá ok? Ótimo. Feito isso, eu vou verificar se se for igual opção a não, tá ok? Ou seja, ele não quer continuar, aí ele zera. Tá? Se ele colocar sim ou pressionar Enter, o programa não faz nada. Mas se ele colocar não, zera a lista. Tá? Então vamos supor que eu tenho uma lista cheia de elementos. Chegou aqui, ele pergunta: continuar a lista antiga? Sim. O que ele faz? Nada. Minha variável continua igual. Se ele colocar não, ele zera a variável lista para new. Tá ok? Então o usuário pode continuar ou não. Tá? Mas essa opção, pessoal, ela é um pouco ruim. Por quê? E se o cara estiver iniciando um programa do zero? Não seria estranho essa pergunta aparecer? Então, essa pergunta só deve aparecer se a variável lista for diferente de new. Então, se ela for diferente de new, aí ele pergunta: deseja continuar a lista? Porque tem uma lista carregada. Se não aparecer, a lista vai ser new de qualquer maneira. Então, vamos colocar um if aqui. Se for diferente a lista de new, plugin, e aí ele vai fazer isso daqui.
tá? Então, o que ele faz aqui? A lista é diferente de new? É. Opa, então pergunte se o usuário quer continuar com a lista antiga ou não, tá? Se ela for nula, não precisa perguntar. Não tem por que fazer essa pergunta, porque vai começar uma lista do zero, tá ok? A beleza aí do programa. Perfeito? Ótimo. Alguns de vocês devem estar pensando, poxa, o Sérgio falou que a gente ia fazer um programa da maneira correta, mas cadê? Onde estão as variáveis que a gente precisa guardar? Aonde que está o erro, tratamento de erro? Calma, não é o momento de fazer isso agora. Eu nem sei ainda quais as variáveis que eu vou alterar ou não vou alterar. Quando eu terminar o programa, eu vou saber quais eu alterei ou quais eu não alterei, tá? E aí eu vou fazer a minha função de erro sobre medida para o meu programa. É muito errado você ter uma função de restauração de variável pré-pronta com um monte de coisa que você não vai usar. Então a gente muda só aquilo que a gente vai realmente utilizar, tá ok? Eu estou sentindo que talvez esse exercício não dê para acabar em uma única aula, tá? Se eu perceber, eu paro e faço uma segunda aula para vocês, tá ok? Mas a gente vai deixar ele bem bacaninho. Ele vai ficar grande, mas ele vai ficar bem bacana, tá? Então vamos lá. Agora eu criei aqui minha variável. Vou até passar ela aqui para baixo para manter a ordem do meu programa. Enquanto o rep for igual a zero, ele vai continuar repetindo isso daqui, tá ok? Então o que eu quero fazer agora? Eu quero que pergunte a descrição, tá? Mas eu quero que essa descrição seja obrigatoriamente escrita. Assim como eu quero que a quantidade seja obrigatoriamente escrita, e no caso da observação ela não é obrigatória, tá? Aí nesse caso o usuário pode deixar em branco mesmo, tá? Mas no caso da descrição e no caso da quantidade não, eu quero que o usuário digite obrigatoriamente. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, static descrição é aspas duplas, tá? Porque uma string vazia é uma string com aspas duplas, tá ok? E eu vou falar que eu quero que repita enquanto descrição for vazia. Aí static descrição é getString. Eu vou colocar o T, porque eu quero que o usuário possa permitir que tenha espaços em branco durante a escrita da descrição. Se eu não colocar o T, quando eu apertar a barra de espaço, ele entende como se fosse um Enter. Barra N, digite a descrição do material. Perfeito. Então, isso daqui vai ficar repetindo enquanto a descrição for igual a new. Como eu declarei logo no começo que a descrição é nula, ele vai rodar pelo menos uma vez. Se o usuário pressionar Enter e não escrever nada, eu quero que dê uma mensagenzinha. Então, se for igual a minha descrição a isso daqui, ele vai dar prompt, digite uma descrição para continuar ou cancele o comando. Tá ok? Então aqui, depois se ele vier aqui, apertar Enter, ele verifica e dá a mensagem. Se não, ele encerra o meu while. Tá ok? A mesma coisa eu quero agora para a quantidade. A minha quantidade vai ser um texto também. Sérgio, como assim um texto? Infelizmente, no nosso programa agora tem que ser um texto, tá? Porque a gente ainda não sabe converter, pessoal, um número em texto, tá? Então, não é a maneira correta, mas é a ferramenta que a gente tem agora para utilizar é essa, tá? Então, vai ser muito parecido com isso daqui. Vamos copiar. Vamos chamar aqui de quantidade. Aqui, enquanto quantidade for igual aqui, e depois ele vai digitar a quantidade. Digite a quantidade do material. E se a quantidade for igual a aspas duplas, digite uma quantidade para continuar ou cancele o comando. Perfeito.
Legal. Eu digitei uma descrição e digitei uma quantidade. Agora, no caso da observação, ele pode deixar em branco. A observação é muito fácil. Static observação getString /n, digite uma observação ou pressione Enter para continuar. Prontinho, tá? Legal. Sérgio, perfeito. O cara foi lá, preencheu a descrição, preencheu a quantidade, preencheu a observação. E o item? O item eu falei que eu quero automático, tá ok? Só que vamos pensar o seguinte. Se o cara começar uma lista do zero, o meu item inicial vai ser 1. Mas se o cara começar a lista da metade, tiver já 30 itens carregados, eu preciso saber de antemão quantos itens tem na minha lista. Então, ó, eu preciso voltar lá em cima e fazer uma correção, tá? Vamos lá. Se a opção, não, opção não, desculpa. Se a lista for igual a new, diferente de new, ele vai fazer isso daqui, vai fazer uma pergunta. Por quê? Porque a minha lista é diferente de new. Tá? Eu não preciso nem mudar aqui, eu posso mudar aqui embaixo. Ó. Perfeito? Eu venho aqui, ó, e pergunto static. Se for igual a minha lista a new, se ela for nula, se eu zerei ela aqui em cima ou ela começou nula, não importa, eu quero que static item seja 0. Tá ok? Acabei de perceber que nós vamos ter um problema com esse número do item automático, porque a gente não sabe converter ainda. Deixa eu ver se eu vou ter problema mesmo. Acho que não. Vou deixar assim por enquanto como um texto, tá? Se não der problema, eu vou mudar aqui o quantidade também e não fazer ele como texto, fazer ele como um número mesmo, tá ok? Aí vai mudar esse pedaço aqui do programa. Perfeito? Então, se a minha lista for igual a new, static item é 1. 0 não, 1. Se ele for diferente de new, static item é o length da minha lista, é o comprimento dela. Quantos itens tem lá dentro, tá? É o meu item mais 1, porque se eu tiver 10 itens lá dentro, o meu próximo item tem que ser um 11. Então, é a soma, tá ok? A soma mais 1. Tá? Então, se por algum motivo passou por aqui, zerou, o item, ele vai ver que a lista é new, o item inicial é 1. Se ele passou por aqui e falou que quer continuar, então a lista não vai ser new, ele vem para cá, pega o comprimento dessa lista, soma mais 1 a ela, e aí eu tenho um novo número do item. Tá ok? Perfeito. Pessoal, eu vou já alterar isso daqui para o número. Porque, independente que não dê certo, eu ensino apenas esse comandinho, tá, de conversão para a gente poder prosseguir com um curso, tá ok? Senão a gente vai ficar parado aqui, talvez eu bata na trave até em outros comandos que eu não quero, mas vamos alterar isso daqui. Static quantidade é 0 e eu quero agora que repita a quantidade enquanto a quantidade for igual a 0. Tá? Static quantidade agora não vai ser getString, mas sim getInt. Digite a quantidade do material, tá? Se, quando a gente usa o getInt, ó, e pressiona Enter, ele retorna new e não 0, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, new. Tá? Se for igual get quantidade a new, digite uma quantidade para continuar, tá? E aí vai ser new e ele vai voltar para cá e vai pedir uma nova quantidade, tá? Perfeito. Tenho já item, quantidade e observação, certo? Perfeito. Eu não vou poder deixar aqui, pessoal, ó, que o meu item
é o comprimento da lista mais 1. Não posso. Ou posso? Posso deixar assim. Tá? Agora eu vou criar uma lista com tudo isso. Tá? Eu vou adicionar eles à minha lista. Static lista, que é onde está armazenado todas as minhas listas. Append list do list. E vocês vão entender por que tem 2 list aí já já. List do list de item, descrição, quantidade e observação. E eu quero que armazene tudo isso na minha variável lista. Tá? Quando a gente for depurar o programa, eu vou parar aqui e a gente vai entender exatamente porque eu coloquei 2 lists e não um só. Perfeito? Isso aí foi a organização da lista. Perfeito? Ótimo. Então, eu tenho aqui então uma lista já, um item já criado. Quando este item for criado, pessoal, que eu criar essa lista, eu tenho que dar a opção se o usuário quer continuar ou não. Perfeito? Então, eu vou vir aqui, init-get, sim e não, de novo, static continuar, get word, deseja continuar, sim ou não. Se ele pressionar Enter, eu quero que vire sim. Evita do cara ficar digitando S. Tá? Ok? Se for igual, continuar assim. Então, continuar é igual assim. Eu quero que o próximo item seja o próprio item mais 1. Tá? Aí o próximo item eu quero que seja 2, o próximo item eu quero que seja 3, tá? E como ele vai continuar, a minha variável rep tem que continuar sendo 0. Se for não, static rep é 1. Ou seja, ele não quer continuar. Então a minha variável de repetição muda para 1 e ele encerra o looping while. Tá? É isso daqui. Perfeito? Vamos colocar um printzinho aqui. E aí a gente pode o quê? Testar todo esse cara aqui. Primeiro vamos testar tudo de uma vez. Depois a gente testa passo a passo. Perfeito? Não tão passo a passo assim. Né? Tem alguns pontos aqui que a gente pode parar e estudar com mais calma. Tools, Load Testing Editor, minimizei. Comando lista. Digite a descrição do material. Parafuso helicoidal. Perfeito? Olha lá. Tem um erro, porque eu digitei e ele continua pedindo para eu digitar uma descrição, mesmo eu tendo digitado. Então tem um erro de lógica aqui. Vamos resolver. Descrição é vazia. Enquanto a descrição for igual a vazia, e o erro está aqui, ó. O meu static descrição está escrito errado. Tá? Então, ele vai receber agora o valor e aí vai funcionar. Tools, Load Testing Editor. Lista. Descrição. Parafuso. Quantidade, 10 parafusos. Observação. Não quero nada, vou dar Enter. Deseja continuar? Se eu der sim, ele tem que me perguntar a próxima descrição. Sim, descrição. Vamos colocar aí mais uma descrição, um bloco. Quantidade 1000. Descrição, sei lá, baiano.
tá? Deseja continuar. Se eu der não, ele tem que encerrar o comando. Perfeito? O que me interessa de tudo isso? Apenas uma variável, variável lista. Então, se a gente for olhar aqui o valor da variável lista, vamos olhar ela aqui, ó. Se eu der 2 cliques, fica até mais bonitinho de se olhar. Eu tenho uma descrição, o meu primeiro item vai ser o item número 1, parafuso, quantidade 10, sem descrição. O segundo que eu digitei é o item 2, é um bloco, 1000 de quantidade, tipo baiano. Tá ok? Então eu tenho uma lista já pré-iniciada. Como eu tenho uma lista já iniciada, pessoal, então se eu utilizar esse comando de novo, e essa lista já existir, ele tem que me perguntar se eu quero zerar ela ou não. Lista. Deseja continuar a lista antiga? Se eu der sim, ou der enter, ou digitar S, ele vai pedir mais uma descrição. Vamos colocar aí lâmpada, quantidade 100, observação 220 volts. 220. Na observação, pessoal, eu preciso colocar o T para permitir espaço, tá? Não deixe de esquecer. Deseja continuar? Sim. Vamos colocar aqui uma mesa, quantidade 2, descrição de madeira. Olha lá, eu coloquei o D madeira, como não tem o T no getString da observação, ele não permite dar espaço. Deseja continuar? Não. Vamos voltar aqui. Olha lá, minha lista. Se eu der 2 cliques aqui, eu vejo ela melhor. Olha lá, o primeiro item, segundo item, terceiro item, quarto item. Tá ok? Muito bacana, né? Deu para perceber que mesmo encerrando o comando, ele continuou os itens aqui, porque a gente usou essa opção aqui, tá? De pegar a quantidade de elementos da lista. Perfeito? Então, tá funcionando legalzinho. Só vamos corrigir aqui a nossa observação para aceitar espaços em branco. Vamos usar mais uma vez o comando, mas vamos agora zerar a lista. Eu quero zerar ela. Então, eu vou dar o comando lista, ele vai ver que tem uma lista e eu vou falar que eu não quero continuar ela. Ele zerou e agora eu vou continuar digitando. Material, parafuso, helicoidal, quantidade 100, sem observação, sei lá, parafuso de aço, tá? Deseja continuar? Não. Então, se eu for consultar agora, minha lista tem que ter um único objeto lá dentro, começando com o número 1 de item. Então, se eu for olhar aqui a variável lista, add to what, adicionar a what, olha lá, tenho só um parafuso helicoidal, tá ok? Parafuso helicoidal, existe rosca helicoidal, né? Agora parafuso helicoidal ficou feio, mas podem rir à vontade, que até eu tô rindo disso. Vamos lá. Bacana, né? Funcionou direitinho. Vamos agora tentar fazer ele meio passo a passo. Vamos tentar ver como que funciona aqui os ifs e como que as condições estão rodando. Tá? Assim a gente vai entender direitinho o que acontece. Vamos dar o comando lista. Deseja continuar a lista antiga? Não. Descrição do material. Pessoal, já deu para perceber, ele não está parando, tá? Quando isso acontece, é um tormento à parte, tá ok? Eu preciso fechar o meu AutoCAD, abrir de novo, e para ali e para lá. Só que eu já acho que essa aula está ficando grande demais pro YouTube. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou parar a aula, vou encerrar ela por hoje.
Na próxima aula a gente inicia já revendo tudo isso daqui, perfeito? Como eu vou postá-las todas de uma vez, vocês simplesmente vão abrir o próximo vídeo e continuar, tá? E continua a execução do programa, tá ok? Esse programa vai ficar bem grande e não vai ser o maior que nós vamos fazer. Nós vamos fazer programas gigantescos, tá? A ideia realmente é treinar o máximo possível para que vocês tenham know-how para quando chegar a hora de vocês implementarem tudo aquilo que a gente aprendeu no curso, vocês conseguirem, tá ok? A meta é que vocês se tornem aí programadores. Não que sigam a carreira, mas que consigam desenvolver as rotinas de vocês aí para o dia a dia e isso já para mim já está de muito bom tamanho, tá? Então, pessoal, até a próxima aula. Espero mesmo que vocês tenham gostado.